Boa tarde a todos e todas. Nós tínhamos assumido o compromisso no dia 25 de agosto, quando houve a eleição do presidente da diretoria, do vice-presidente do conselho, presidente da comissão de ética, doutor Botalhão, e nós voltaríamos a falar com vocês para atualizar as ações do Conselho Deliberativo, até porque naquele momento não era oportuno falar disso, porque o principal era a palavra do presidente da diretoria eleito. Então, cumprindo o nosso compromisso, nós estamos aqui hoje para atualizar os senhores e, através dos senhores e das senhoras, a nossa torcida, os nossos associados. Eu quero anunciar, inicialmente, acho que talvez o assunto de maior importância para nós do Conselho, que é o calendário da reforma do nosso Estatuto. Agora, no mês de setembro, a Comissão de Reforma do Estatuto vai concluir o seu trabalho e apresentar o pré-projeto para mim, a presidência do Conselho. Em outubro, nós vamos, de acordo com o projeto inicial, que vocês já devem ter, está no site, quando foi criado o cronograma da reforma, no ano passado já, nós vamos ter um mês para que sejam feitas todas as análises, um debate mais alargado, com alguns grupos, com algumas lideranças, com alguns coletivos que nós temos por aí, inclusive para estabelecer as formas de votação. Nós temos algumas propostas. Vou dar alguns exemplos apenas para vocês terem um entendimento. Por exemplo, o voto do fiel torcedor, a eleição individual de conselheiros ou em chapas, a questão que surgiu agora do uso de cartão corporativo, que nunca foi regulada nem administrativamente, nem tem nenhuma previsão estatutária, a questão da regulação de atuação, contratação de parentes de conselheiros, tanto para atuação profissional nos ossos de esportes, quanto na base, quanto como funcionários do clube, uma questão de regulação da relação das torcidas com o clube, algumas questões que a gente entende que podem ser cláusulas pétreas no estatuto, para que a gente não tenha esse problema de cada 3 anos ou cada gestão nova querer alterar o estatuto em questões que a gente acha muito importante, que elas tenham previsão estatutária, que hoje não tem. Por exemplo, a questão da gestão financeira, uma reforma bastante profunda na questão administrativa, algumas travas na questão financeira, de gastos acima da arrecadação. Hoje, para vocês terem uma ideia, o Corinthians arrecada por volta de 1 bilhão por ano, e só em gasto de pessoal, todo o pessoal, não só administrativo, mas também o futebol, enfim, todos os gastos nossos com o pessoal giram em torno de 500 milhões. Metade do que se arrecada hoje é gasto com o pessoal. Eu acho que isso é muito alto, muito grande, esse gasto. Então, a gente já tem uma regulação efetiva no Estatuto. E alguma dessas cláusulas, elas precisam ser cláusula pétrea. Quando eu digo cláusula pétrea, a gente tem que ter alguma forma de regular o Estatuto, que para se alterar algumas cláusulas que vão ser alteradas, e espero que sejam alteradas, você tem que ter pelo menos um quórum qualificado, sei lá, 2/3, para ser uma decisão, obviamente, do Conselho e depois da Assembleia Geral dos Associados. A gente precisa ter alguma regulação para que essas cláusulas não fiquem mudando ao sabor de cada gestão. Porque senão a gente vai chover no molhado, vai enxugar gelo. Então a gente precisa ter uma regulação. Então são cláusulas importantes que a gente vai ter que construir politicamente, obviamente, uma forma de votar isso, de estabelecer uma regra para votação. Esse trabalho todo vai ser feito no mês de outubro. A gente vai coordenar esse trabalho para, quando chegar uma votação, a gente já tem um encaminhamento dado para que a gente possa concluir essa votação na sequência desse cronograma, para que ela aconteça em novembro no plenário do Conselho, e em dezembro a gente espera concluir essa reforma com a votação da Assembleia Geral dos Associados. A gente pretende, dentro dessa construção de votação, que a gente leve tanto para o Conselho quanto para a Assembleia um modelo de votação que a gente possa levar essas cláusulas, esses artigos que têm um pouco mais de resistência, que
que tem mais de uma proposta sendo debatida, de uma forma que eles sejam isolados, como se fosse o Congresso votando, em cláusulas separadas, para que não prejudique toda a reforma. Essas cláusulas serão votadas separadas, sempre na mesma votação, no mesmo dia, claro, mas se alguma cláusula não for aprovada, ou for aprovada uma cláusula diferente da outra, ela pode ser incorporada no projeto, mas não prejudica. Antigamente, a reforma era feita num bloco só, o projeto inteiro para votação. Então, se os conselheiros ou os associados depois entendessem que tinha uma, duas, 10 cláusulas que não fossem do gosto de toda a Assembleia, seja ela no Conselho ou depois na Assembleia Geral, acabava prejudicando a reforma. Então, a gente quer fazer de uma forma tal, que algumas cláusulas que têm mais de um entendimento, que possam ser, vamos dizer assim, conflitantes, elas sejam votadas em separado, e aquela que tiver a votação maior, ela seja incorporada para não prejudicar importantes ativos que a gente acha que tem muita relevância. Chegou o momento que nós não podemos mais deixar de considerar e efetivamente colocar no estatuto. Então, a gente vai construir essa forma de deliberação. Isso vai ser feito no mês de outubro, quando já havia lá atrás uma previsão desse regramento da reforma. Então, o calendário estabelecido é esse, a gente vai se esforçar muito para que ele seja cumprido. Isso é uma promessa minha, desde que eu fui candidato à presidência do Conselho, que a gente ia fazer essa reforma, e nós vamos fazer todo o possível, e se Deus quiser, até o impossível, para que ela seja deliberada ainda esse ano, dentro desse calendário que eu vou ter para vocês agora, e se Deus quiser, com a força de todos, o apoio de vocês, a cobrança de vocês, a união de todos os corintianos, a gente consegue dar esse passo e fazer um estatuto que, pelo menos, consiga abarcar muito dos problemas que a gente está vivenciando. Vou lembrar sempre que essa reforma estava praticamente concluída em agosto do ano passado. Ela não foi à frente por um dos problemas que vocês todos conhecem. A nossa torcida, os nossos associados, os nossos simpatizantes também conhecem. Mas teve um lado positivo, a gente tem que reconhecer. E surgiram vários problemas nesse caminho que não tinham sido pensados, e com todo o problema que nós tivemos, acabaram nos alertando que eles precisam também ser cuidados de uma forma efetiva, e isso vai acontecer agora. E a gente espera que em 2026, já para a próxima eleição, nós tenhamos um estatuto reformado, já válido, que já vai valer para as próximas eleições e para as próximas gestões. Nós também vamos aqui já deixar informado para todos vocês que haverá uma reformulação nas comissões do Conselho Deliberativo. Elas foram instituídas no início da gestão, algumas já têm previsão estatutária, outras foram criadas assim que eu assumi o mandato, por deliberação unânime do Conselho Deliberativo, mas nós vamos colocar alguns membros, um pouco para que haja maior efetividade nos trabalhos, e também porque, com a eleição do novo presidente, alguns conselheiros devem ser chamados para colaborar na administração, e a gente vai precisar fazer essa substituição. Estamos esperando aí o presidente informar quais são os conselheiros que ele pode querer utilizar na gestão, para que a gente faça essas substituições. Eu espero fazer isso até o final da semana. E com as comissões aí reformuladas, a gente vai dar a atenção para alguns processos que estão aí em fase de andamento, né? Além dos casos que vocês têm acompanhado, com devido envio para a Comissão de Ética, além daqueles que estão nas comissões temáticas, com os devidos pareceres, para que sejam deliberados no plenário. Nós temos, por exemplo, aí em algumas comissões, e também nas comissões de ética, o doutor Batalhão vai se aprofundar nisso daqui a pouquinho, os casos das contas aí dos cartões de crédito, que eu já instaurei o procedimento, ele está na Comissão de Justiça, desde o dia 1º de agosto, está tendo acompanhamento direto do doutor Batalhão, que é o vice-presidente do Conselho, e também presidente da Comissão de Ética. Esse caso está na Comissão de Justiça, porque ele abarca uma série de exigências que tem a necessidade de passar pela Comissão de Justiça para que a gente possa apurar e ouvir diversos personagens que têm informações relevantes para prestar, para que a gente possa depois
identificando alguma infringência estatutária ou eventualmente alguma coisa mais grave, encaminhar para as autoridades competentes no âmbito do Estado e dentro do clube, por questões de infração estatutária, para a comissão de ética. Ele tem mais ou menos um andamento semelhante quando teve o caso do Augusto Melo. E vou lembrar, para quem não lembra, começou também uma apuração na Comissão de Justiça, depois desagou na Comissão de Ética. Nós temos o caso dos ingressos e a contratação do sistema facial, que contrariou recomendações do CORE, foi detectada uma diferença de 8 mil ingressos, que já acompanharam, já noticiaram. Nós temos a questão dos contratos de segurança, um distrato assinado sem contrato, que também está sendo apurado, enfim. São vários casos que a gente precisa dar o andamento devido. E por aí vai. Não vamos estender na abertura, porque certamente vão fazer várias perguntas e a gente vai aguardar esse questionamento para a gente poder responder. Eu vou passar a palavra agora do doutor Pantaleão, ele dá um quadro das ações que ele já tomou, assim que assumiu a comissão de ética, a vice-presidência do Conselho, para ele poder resumir para vocês como é que estão as coisas. Muito obrigado.